Fala galera, Ciro Guimarães aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal Manual do Game Dev, canal com muitas dicas e informações que vão ajudar você a fazer o seu jogo. Hoje na nossa terceira aula de Unity, nós vamos adicionar um inimigo, vamos falar também de como adicionar um material para mudar a cor ou a textura dos nossos objetos, falaremos sobre Player Paths e como reiniciar a cena no jogo da Unity. Vamos nessa? Projeto aberto. Então vamos relembrar de onde nós paramos na última aula. Vamos rodar o nosso jogo e a gente vai ver que nós tínhamos implementado o tratamento da colisão entre o player e a moeda. Então, no caso, a cada moeda que ele coletasse ia aumentar a pontuação aqui. Isso aqui, no caso, é um Text Mesh Pro, né, em que a gente consegue renderizar textos. Ele é renderizado dentro do Canvas, que é onde todos os elementos da interface gráfica são renderizados, então sejam textos, imagens e outras coisas. E também nós implementamos o nosso pulo e fizemos justamente esse tratamento para que eu não consiga pular mais de uma vez enquanto eu estivesse no ar. A primeira coisa que a gente vai querer fazer agora é, vamos colocar um pouco de cor no nosso jogo, porque assim, a gente tem o nosso player, que é uma cápsula, e a gente tem as nossas moedas aqui, ó, e esse obstáculo e o nosso chão. Só que tá tudo branco. Então assim, visualmente fica algo feio. Claro que a gente não vai fazer nenhum jogo profissional aqui, mas é para entender mais ou menos como é que funciona. Para isso, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada Material. O Material nada mais é do que essa camada que você consegue renderizar em cada objeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos criar um novo Material para o nosso player. Como que fazemos isso? Viemos aqui na nossa pasta do projeto, clicamos com o botão direito, Create Material. Nós vamos chamar esse cara de Player Material. Beleza, temos um novo Material. Aqui nós temos algumas opções interessantes. Uma delas que a gente vai usar agora é justamente essa do Main Maps Albedo. Então, isso aqui é a cor do meu material. Eu vou clicar aqui. No caso, para o nosso player, eu vou pegar uma cor azul. Então, eu seleciono aqui, chego um pouco mais para lá, vou botar um pouco mais claro. Aqui está ótimo. Aqui é a prévia do nosso material. Então, assim, a gente vê que se, digamos, eu adicionasse uma esfera com esse material, ela seria renderizada dessa forma aqui. Tudo bem, agora como é que nós adicionamos esse material ao nosso player? Muito simples, galera. Uma das formas que podemos fazer é justamente clicando e arrastando para o nosso player. Pronto, ele virou azul. Bem simples, bem tranquilo. Vamos fazer agora a mesma coisa para a moeda. Então nós vamos adicionar um novo material, né? Nós vamos criar um novo material. Vou chamar também de moeda material. Só que no caso, ao invés de ser azul, ela vai ser amarela. Então eu venho aqui, acho que mais ou menos essa cor aqui tá bom, um pouquinho mais claro, tá ótimo. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é justamente isso. Existe essa propriedade aqui, Metallic, que é para justamente você adicionar um efeito de metal sobre esse material. Então a gente pode ter um pouco mais metálico, né? Você vai vendo ali no canto inferior direito que, né, ele sai de algo fosco para algo mais material. Vamos colocar um só para a gente ver como é que vai ficar. Então, mesma coisa. Nós podemos clicar e arrastar. Ou, uma outra forma da gente mudar o material é clicando e arrastando para a parte do componente. Pronto. A gente já tem uma moeda, né? Tá com esse efeito metálico. Agora vamos fazer isso para as outras moedas. Para o nosso jogo está começando a pegar um pouco mais de cor. Uma outra coisa que a gente pode fazer com o material é criar e ao invés de simplesmente só trocar a cor, a gente pode adicionar uma imagem de textura. Eu tenho uma imagem aqui que é justamente de um chão. O que eu vou fazer com ele? Eu vou criar um novo material, né? Create Material para o nosso chão.
Vou chamar de chão material. Beleza? E agora, como é que eu faço para adicionar essa imagem ao meu material? Eu simplesmente venho aqui em albedo, clico nessa bolinha aqui e vou procurar o nome dele. Então é o normal, aí tá aqui ó, normal platform floor texture. Eu vou clicar, selecionar e beleza. A gente tem, agora eu vou clicar nessa visão aqui, que quando eu for adicionar agora esse material pro meu objeto do chão, vocês vão ver que ele já vai renderizar aqui. Uma coisa muito interessante que tem quando você adiciona imagens para material, é essa opção aqui de tiling, né, no main maps. O que é isso? É justamente a quantidade de repetições que eu consigo ter tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, se eu trocar aqui de 1 para 2, a gente já vai ver que vai ter uma alteração no eixo X. Então, na horizontal já vai ter uma quantidade maior de quadradinhos, né, no caso de retângulos. Se eu fizer para Y, a mesma coisa. Então, aqui. Quanto maior esse número, maior o número de repetições. Então, eu posso colocar, se eu não gostei de 2, posso colocar, eu quero 5. Que aí fica algo bem quadradinho mesmo. E aqui eu vou colocar 5 também. Beleza. Vamos rodar para ver como é que tá o nosso jogo? Já deu uma melhorada. Já está com umas texturas, já está com umas cores. Né? Eu poderia até colocar também uma textura para esse obstáculo. Por enquanto não vou colocar não. Aqui é só para realmente mostrar as possibilidades que você consegue fazer com o material. Agora nós vamos adicionar o nosso inimigo. O nosso inimigo, no caso, vai ser uma esfera. Então eu vou clicar com o botão direito aqui na nossa hierarquia, 3D Object, Sphere. Vou chamar ele de inimigo. De cara, eu já vou querer adicionar um material para ele. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no nosso projeto, Material, Inimigo, Material. E vou colocar ele com uma cor vermelha. Clicou, arrastei, beleza. Temos agora o nosso inimigo com o material vermelho. Beleza? Agora sim, próximo passo, vamos começar a animá-lo. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer, né, para que ele se movimente é adicionar um Rigid Body. Então eu venho aqui e procuro o Rigid Body. Lembrando que é o Rigid Body normal, não 2D. Porque nós estamos fazendo o nosso jogo sem ser 2D. Beleza. Eu não vou querer usar a gravidade nesse caso. Eu vou deixar ele flutuando. Agora nós vamos criar um script para a movimentação desse inimigo. Eu venho aqui na pasta de scripts, create C# script. Eu vou chamar de movimentação inimigo. Eu vou abrir ele no nosso editor. Ótimo, temos aqui a nossa classe movimentação inimigo. Duas coisas que eu quero adicionar aqui logo de cara, que é a referência para o Rigid Body, né? Então eu vou colocar aqui o Rigid Body RB, que é bem parecido com o que a gente fez lá no player, e já vou iniciar ele aqui no start. Então RB igual a get component Rigid Body, abre e fecha parênteses. O próximo passo que eu quero fazer é, como eu quero que ele persiga o nosso player, eu vou ter uma referência para o Game Object do player. Então vou colocar aqui que Game Object player não, vou chamar de jogador. Jogador. E quem vai ser esse cara? Para facilitar, eu vou deixar ele público, que aí assim a gente consegue referenciar ele lá no editor da Unity. Então Public Game Object jogador. Beleza. Nós temos o nosso Rigid Body, nós temos o nosso jogador. Agora, nós vamos começar a movimentar o nosso inimigo. Como que isso vai ser feito? Nós primeiro temos que
Primeira coisa que a gente tem que saber é qual direção que ele vai se movimentar. Na nossa função update, a gente quer pegar a posição do jogador. Então, a gente vai ter um vector 3. Vou colocar aqui, posição jogador é igual a um jogador.transform, que é justamente aquele componente lá, né, de transform que tem posição, tem rotação e tem o scale, .position. E também vou precisar da minha posição. Então vou colocar aqui que minha posição, que no caso é a do inimigo, vai ser igual a transform.position. Beleza. Agora temos que calcular a direção desse movimento, que vai ser um outro vector 3, direção. Isso vai ser igual a posição do jogador, que é o meu destino, menos a minha posição atual, ponto normalized. Esse normalized nada mais é, né, aqueles que não estão acostumados com vetores, né, com álgebra linear. Quando a gente normaliza vetores, a gente simplesmente coloca os valores para 1, né, para não ficar algo muito grande, né, uma amplitude muito grande. Então a gente normaliza isso e agora sim a gente vai adicionar o movimento. Então o rb.addForce, que é para colocar o movimento dele, vai ser a minha direção vezes alguma amplitude. Essa amplitude eu já vou colocar aqui uma variável inteira, no caso, um int amplitude. Como é um inimigo, eu vou definir aqui mesmo e vou colocar o valor de, sei lá, 3. Então venho aqui, amplitude, ponto e vírgula. Beleza. A gente vai voltar lá para o nosso editor. Nós temos nosso inimigo, vamos ver se tem algum erro. Aparentemente tudo ok. Agora, gente, muita atenção aqui. Duas coisas aqui. A gente vai precisar adicionar o script para o nosso inimigo. Então a gente clica e arrasta aqui para a parte do inspector do inimigo. E muita atenção aqui, que a gente vai precisar adicionar agora a referência do jogador para o nosso inimigo. Então a gente vai clicar nessa bolinha aqui do lado, né, do non-game-object e vai selecionar o objeto do jogador. Beleza? Aparentemente tudo certo. Vamos rodar para ver se vai funcionar. Vou clicar aqui. E ele vai seguir. Ele está seguindo o nosso inimigo. Claro que a movimentação não está uma das melhores, né? Tem a questão da rotação, né? Ser muito grande, né? Tipo, para ele ficar trocando de direção. Mas a gente já consegue ver que ele já está conseguindo perseguir. O próximo passo que a gente vai fazer agora é fazer algum tratamento para a colisão do player com o inimigo. No nosso caso, eu vou fazer com que a cena reinicie. Então a gente volta aqui para o script do player, né, do jogador. E aqui na parte de onCollisionEnter, a gente vai fazer esse tratamento. Mas antes, eu preciso adicionar, claro, uma tag para o inimigo, porque ele está aqui untagged. Vamos fazer aquele mesmo esquema, adicionar tag, criar uma nova tag aqui, chamar de inimigo, salvar, voltar aqui no objeto, pronto, já taguemos o nosso inimigo. Agora nós voltamos aqui no nosso código. Então vou colocar mais um if, então if outro ponto GameObject.compareTag, né, a mesma coisa do de cima, só que agora se for inimigo, aí eu vou ter que fazer um outro tratamento. Já que eu quero reiniciar a cena, uma coisa que a gente vai precisar adicionar no início do nosso código
né? Aqui embaixo da linha 4 do Using Unity Engine é uma coisa chamada Scene Management, que é o gerenciador de cenas. Então aqui abaixo da linha 4, né, abaixo de Using Unity Engine, a gente vai adicionar um Using Unity Engine.Scene Management. Ponto e vírgula. Isso vai fazer com que a gente consiga pegar, né, consiga gerenciar as cenas. A gente vai conseguir pegar a cena atual e vai conseguir reiniciá-la. Aqui embaixo no nosso código, né, no nosso if outro.gameObject.compare inimigo, né, que é o nosso tratamento, e vamos falar que scene vai ser igual um scene, no caso cena, vai ser igual a scene manager ponto get active scene. O que isso faz? Eu vou com isso eu consigo pegar a minha cena atual. E para eu reiniciá-la, eu vou simplesmente fazer aqui scene manager ponto load scene e vou passar o cena.name. Aqui eu passo o nome da cena, então eu vou passar o nome da cena atual para que eu consiga reiniciar aquela cena. Quando eu reinicio a cena, ela vai para o estado inicial. Então assim, aquilo que o estado dela vai ser justamente a partir do momento que eu apertei o play. Então tudo que tiver naquele lugar vai voltar para aquele lugar. Vamos ver aqui se está tudo certo. Aparentemente nenhum erro. Então, quando eu der play, aqui, voltou. Então ele já tem esse recurso. Então, se a bola tocar, ele vai voltar para o estado inicial. Ficou muito louco. Mas está funcionando. O meu próximo passo vai ser gravar a pontuação, a maior pontuação que eu fiz até o momento. Para isso a gente vai usar uma coisa chamada Player Prefs. Mas antes vamos adicionar um novo elemento ao nosso canvas. Então a gente já tem a nossa pontuação aqui, a pontuação atual no caso. Eu vou clicar com o botão direito nele, UI, e vou adicionar um novo Text Mesh Pro. Então vai ser um Text Mesh que vai ser filho dele. Eu vou chamar de pontuação alta, né? Seria high score, é universal, mas né, como a gente está falando tudo em português, vamos manter esse padrão. Então beleza, eu tenho aqui a pontuação alta, já vou criar uma tag também para ela. Então pontuação alta e vou adicionar no nosso objeto. Eu vou chamar aqui de, o meu texto vai ser de pontuação mais alta e vou fazer aquele mesmo esquema, vou colocar o nosso âncora para cá e vou jogar ele para menos 100 para a posição menos 100 também, que aí ele vai ficar debaixo da nossa pontuação. O width eu vou jogar para 300, não, ainda vai quebrar um pouco de linha. Eu vou jogar para 350, que vai ficar bom. E eu vou diminuir o tamanho da fonte, que é para não ficar muito grande. Então vou de 36 para 30. Não, vou um pouco mais, 26. Deixa eu ver como é que vai ficar o nosso game. Tá legal. Se eu colocar aqui 2.0, vamos ver como é que vai ficar lá. Já melhorou. Beleza, agora voltamos aqui no nosso código, né, no código do nosso player. O que a gente vai fazer? A gente vai criar, já temos um inteiro para pontuação, a gente vai criar um outro inteiro para pontuação alta. E um Text Mesh Pro para objeto pontuação alta. Beleza.
Vamos lá, iniciar esse objeto, né? Então, objeto, pontuação alta. Mesma coisa, GameObject.find with tag, pontuação alta, ponto get component, text mesh prog UI. Beleza. Agora nós temos uma coisa aqui. Nós vamos precisar usar justamente o Player Prefs. Esse Player Prefs nada mais é que coisas que a gente consegue gravar, né, valores que a gente consegue gravar na memória do nosso computador, em que você pode usar como, por exemplo, salvou algum jogo, salvou algum valor e você consegue recuperar. Como que ele funciona? Vou colocar aqui abaixo da nossa pontuação, vou até separar algumas linhas. Então vou colocar aqui pontuação alta vai ser igual a player prefs ponto get int. Eu vou passar a propriedade que eu quero pegar, né, o nome dessa preferência, que eu vou também chamar de pontuação alta. Isso aqui, galera, ele grava como se fosse um banco de dados esses valores. Então, assim, eu vou ter essa dupla, chave e valor. Então, para a chave pontuação alta, ele vai gravar algum valor lá, que a gente vai gravar daqui a pouco. E caso eu não consiga recuperar esse valor, caso esse valor não tenha lá, eu vou simplesmente retornar um valor padrão, que no meu caso vai ser 0. Beleza, temos a pontuação alta. E vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso tratamento de colisão, nós vamos colocar uma condição, que é, além de eu alterar o objeto pontuação.text, eu vou fazer aqui, se a pontuação for maior que o meu pontuação alta, eu vou escrever esse novo cara no meu player prefs. Então, eu vou fazer com que objeto pontuação alta.text vai ser igual a... Aí eu vou pegar aquele texto lá, que se eu não me engano era pontuação mais alta, dois pontos, espaço, mais pontuação, ponto to string. Isso aqui nada mais é que eu tô falando, se a minha pontuação total for maior que a minha pontuação total, né, que é a minha pontuação mais alta, eu vou simplesmente trocar esse valor. Vou renderizar agora assim. E no final de tudo, eu vou salvar esse cara. Então eu vou fazer um player prefs.setInt, né, que eu vou setar um novo valor, pontuação alta com o valor de pontuação. Beleza, galera, a gente, né, setou a nossa pontuação aqui e tal. Só que tem uma coisa faltando. Lembra que eu falei que quando eu reiniciar a cena, ele vai voltar para um estado anterior, para aquele primeiro estado? Então, tem uma coisa aqui, ó, que a gente acabou esquecendo de fazer, que é aqui, ó. Se eu já tenho a minha pontuação alta, eu já preciso setar no meu texto, né, no meu texto lá de objeto pontuação alta, o valor atual, senão ele vai ficar zerando sempre. Então, assim, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês o que vai acontecer. O que vai acontecer? Se eu coletar a moeda aqui, ó, e for atingido pelo inimigo, ó, ele vai voltar para 0, porque reiniciou. Como é que eu corrijo isso? Vamos voltar lá no nosso código. Na parte de Start, eu já vou setar um novo texto, né, então, alta, para depois desse carinha aqui, ó, que vai ser... Então vai ser isso, ponto text é igual a esta parte aqui,
com a única diferença de que ao invés de passar a pontuação, eu vou passar a pontuação alta. A gente volta para o nosso editor e a gente já vai ver que já mudou aqui, que foi o que eu tinha pego antes. Então vou pegar aqui 1, 2, 3. A pontuação alta vai ser 3. Então, se o meu inimigo atingir, se ele conseguir, no caso, claro, né, porque está bem distante. Mas se eu pausar, se eu usar aqui e voltar, ele já vai estar com a pontuação mais alta 3. Então ele já vai começar com a pontuação alta de verdade. Então é isso, galera. Existem infinitas possibilidades que você consegue fazer com essa parte de Player Preferences, que é para você salvar justamente os dados do seu jogo. Então, recapitulando, galera, nessa aula a gente viu sobre Materials, então assim, como que a gente consegue mudar as cores dos nossos objetos e até mesmo adicionar textura a eles. Vimos também como que a gente consegue fazer uma repetição de um certo material, no nosso caso foi o chão, em que a gente conseguiu repetir aquela imagem várias vezes para ter um efeito de quadrados menores. Nós adicionamos um inimigo, nós vimos como é que a gente consegue calcular a direção para que com que ele consiga olhar, né, e seguir o nosso player. É claro que não ficou de uma das melhores formas, né? Futuramente a gente pode até melhorar isso. Nós vimos também sobre Player Preferences, em que a gente consegue obter e gravar valores numa espécie de um banco de dados. Então você consegue salvar a pontuação mais alta, você consegue salvar a última pontuação do jogador. Você consegue também, sei lá, se você está jogando algum jogo que tem história, que tenha itens, você consegue salvar a quantidade de itens em que aquele jogador parou no último save. Então assim, esse Player Preferences tem muitas possibilidades. Se gostaram, lembre-se de deixar aquele like maroto. Lembre-se que o seu like, galera, ele ajuda bastante o nosso canal, porque isso faz com que o YouTube recomende mais os nossos vídeos. Então assim, se você realmente gostou, se você curtiu, deixa o like, que aí outras pessoas podem ter a chance de ver esse vídeo e pode ajudar também outras pessoas que estão querendo aprender a desenvolver jogos e estão querendo aprender a mexer com a Unity. Lembre-se também de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que um conteúdo novo for postado aqui. E também segue a gente nas redes sociais TikTok e Instagram no @Manual do Game Dev, onde eu também posto muitas dicas e informações que vão ajudar você a fazer o seu jogo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar. Eu fico por aqui, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.